Nós seguimos com liberdade de opinião e agora nós vamos até Brasília para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Ótima terça, hein? Bom dia, Colombo. Um ótimo dia para todos nós. Vamos em frente, então, com os nossos assuntos de hoje, começando pela eleição na Câmara dos Deputados, Alexandre, porque ontem houve um lance importante na disputa, a decisão tomada pela bancada do Partido dos Trabalhadores, que é a maior da Câmara, são 52 deputados que decidiram apoiar a candidatura de Baleia Rossi, do MDB. Os deputados petistas fizeram uma votação interna e o placar foi apertado a favor do apoio ao candidato do MDB. 27 votos a favor e 23 por uma candidatura própria. O PT decidiu que o anúncio de apoio será feito em conjunto com PSB, com PDT, PCdoB e com a Rede, hoje, durante o lançamento oficial da candidatura de Baleia Rossi à presidência da Câmara. O apoio de 11 partidos até este momento garante maioria em relação às alianças de Arthur Lira, se nós levarmos em consideração a contagem de siglas e não de deputados. O Novo, o Podemos e o PSOL ainda não anunciaram apoio a nenhum dos candidatos. Eu fiz essa ressalva, não é, Alexandre, que essa contagem de partidos que apoiam um determinado candidato em detrimento de outro não necessariamente significa um favoritismo para A ou para B, porque a eleição na Câmara dos Deputados tem voto secreto, não é? E aí não necessariamente um deputado vai seguir a orientação dada a ele pelo partido, não é? Vai precisar de 257 votos no mínimo para se eleger, né? Metade mais um. Teoricamente, são 261 votos de partidos que estão apoiando Baleia e 195 votos dos que estão apoiando Lira, né? Teoricamente. Agora, muito difícil, né, essa decisão para aqueles que na Câmara Federal querem fazer oposição. Vejam só o desempenho de Baleia Rossi versus o desempenho de Arthur Lira. A gente constata que Baleia Rossi é mais governo que Arthur Lira, segundo o levantamento da Arco Advice. Em 2019, Baleia votou 90% das votações a favor do governo e Lira 86%. No ano passado, até o dia 10 de dezembro, 78% a favor do governo, Baleia, e Lira 70% a favor do governo, né? Sendo que Baleia Rossi votou pela reforma trabalhista, que isso deixa, por exemplo, o PDT furioso, né? Votou pelo impeachment de Dilma, o que teoricamente deixaria o PT furioso. Agora, tudo isso para pegar os 52 votos do PT, seriam 52 ou 27? Porque só 27 concordaram em apoiá-lo, 23 discordaram, né? Então essa é a situação, o governo não está se metendo nessa disputa, né? Há preferências dentro do governo por Baleia Rossi e há preferências por Lira, né? O próprio governo está indeciso. Agora, eu, para finalizar, usaria São Paulo, que diz que a minha fraqueza é a minha força, né? Eu diria que a força de Baleia Rossi, agora, pode ser sua fraqueza depois, né? Com os compromissos que ele assumir agora com a oposição. E que ele, pelo desempenho dele, né, teria que contrariar os seus próprios princípios. Essa é a questão. Bom, saem os dois agora para a campanha eleitoral e esperemos pelo 1º de fevereiro. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre Covid, porque o Instituto Adolf Lutz, em São Paulo, confirmou 2 casos dessa nova variante do coronavírus aqui no Brasil. É a mesma cepa identificada no Reino Unido. Uma das pessoas infectadas é uma mulher, 25 anos, que mora em São Paulo e teve contato aqui no Brasil com pessoas que passaram pelo Reino Unido. Outro caso é de um homem de 34 anos e a equipe de vigilância sanitária do Estado de São Paulo, vigilância epidemiológica também, estão investigando em que circunstâncias ele pode ter sido infectado.
Segundo os cientistas do Adolf Lutz, não há comprovação científica de que essa mutação faça com que o vírus seja mais letal ou mais transmissível. Já a OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que a variante se espalha mais rapidamente em comparação às outras e, por isso, por exemplo, a disparada de casos no Reino Unido. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Reino Unido aqui no Liberdade de Opinião com o Alexandre. Mas antes, Alexandre, queria saber de você se há algo que nós podemos fazer agora para impedir o espalhamento dessa nova variante da Covid aqui no Brasil, algo que nós possamos ter aprendido com o início da pandemia. Alguma coisa diferente pode ser feita para a gente tentar estabelecer alguma espécie de controle, um número menor de infectados? Não sei, eu acho que já se fez de tudo e já está se cansando de fazer, né? Em primeiro lugar, Colombo, eu prefiro pronunciar Adolfo Lutz, porque esse negócio de Adolf me dá a gente leva um susto, né? Olha só, essa questão toda aí de nova cepa, né? O Sidney já falou disso, né? As cepas vão variando, há variáveis. O vírus, na medida em que vai passando pelos corpos humanos, vai se transformando, né? O que mostra, pelo menos, que ele seria um vírus natural, né? Derrubando outras teorias, né, conspiratórias. Mas, por exemplo, a vacina que eu tomei o ano passado, em março, né, é a influenza tríplice. Eu tomei a vacina no posto de saúde. Se eu tivesse tomado numa clínica, seria a influenza tetra. O que quer dizer isso? Que tem 3 cepas diferentes do vírus influenza, né, que é um vírus semelhante ao Covid, embora não tenha a mesma rapidez em atingir o pulmão, né. A outra é tetra, tem 4 cepas. As cepas vão se transformando, os produtores de vacina vão recebendo essas informações e vão adicionando essas cepas ao caldinho, aí, a esse melting pot das vacinas, né? Para tornar a vacina mais eficaz, né? Então, a gente fazer o quê, né? O que não dá é para a gente ficar abduzido por esse coronavírus. Não dá para ficarmos abduzidos pelo coronavírus, porque essa abdução, esse medo, um medo adicionado ao outro medo e leva ao pânico, diminui as nossas defesas do organismo, diminui as nossas defesas psicológicas, psíquicas, né, as nossas defesas físicas, né, a nossa defesa econômica, a nossa sobrevivência, a nossa capacidade de reagir, o nosso ânimo, né, a nossa força. E o brasileiro mostrou que tem força, né? Porque passou por esse vírus o ano todo, né? Como eu vou voltar a dizer, né? Levantou, sacudiu a poeira, deu a volta por cima, os números estão mostrando, números de desempenho do PIB que vão sair agora melhores que os europeus, né? A exportação ontem se anunciou um superávit maior que do ano passado, do ano anterior, né? Então, reagimos, né? Reagimos e é bom que a gente reaja considerando, olha, mais um dos inumeráveis vírus que estão por aí. Esse é mais perigoso, esse, se a gente não tomar cuidado no início, né? Antes mesmo de esperar pelo teste, porque o teste não dá 100% de garantia. Tem o falso negativo, o falso positivo, né? Antes mesmo do teste, tomar as medidas preventivas que estão à nossa disposição para evitar que inflame o pulmão, né? Porque na hora que inflamar o pulmão, aí é que está o perigo, o grande perigo. Então, tomar os cuidados habituais de higiene, né, de distanciamento e de prevenção que estão à nossa disposição. A Inglaterra entrou novamente em lockdown hoje por causa do aumento de casos da Covid, dessa nova variante do vírus que foi identificada em São Paulo, também lá no Reino Unido. O lockdown é muito semelhante àquele do início da pandemia em março. O primeiro-ministro Boris Johnson, que num primeiro momento menosprezou a pandemia, depois percebeu que as coisas eram um pouquinho piores do que ele esperava, ficou internado, inclusive 3 dias numa UTI, né? Felizmente se recuperou. Ressaltou agora a importância do isolamento social, pediu que os britânicos fiquem em casa.
disse que serão semanas difíceis, pelo menos 6 semanas difíceis para os britânicos. Na última semana foram identificados mais de 50 mil casos por dia da nova cepa da doença. Alexandre, esse lockdown proposto por Boris Johnson é a melhor alternativa para a diminuição de casos da Covid dessa nova cepa? Você fica parecendo mais do mesmo, né? Já fizeram o lockdown e o vírus continuou, né? Agora estão vacinando. Mesmo assim, novo lockdown, né? A Inglaterra talvez possa fazer isso. A Inglaterra é um país bem mais, de mais prosperidade que o Brasil, por exemplo. Pode-se dar, não sei se isso é um luxo ou o quê, né? Lá na Itália se condenou o fechamento em casa, porque aí junta todo mundo e os de mais idade e aqueles que têm comorbidade é que vão ser os mais prejudicados, né? Então tem os prós, tem os contras. Os ingleses sabem melhor do que a gente aqui qual é a melhor medida para eles adotarem. Eles não são crianças, né? Eles estão acostumados a pensar por suas próprias cabeças e a decidir o que é melhor para eles. Bom, vamos falar um pouquinho então das eleições no Congresso Nacional daqui a pouquinho, mas antes nós temos uma decisão tomada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que arquivou pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele está deixando o cargo agora no dia 1º de fevereiro de presidente do Senado. Na prática, a decisão de Alcolumbre significa que o Senado não vai iniciar nenhum processo de cassação de magistrados com base nessas ações que ele arquivou. Desde que assumiu o comando da casa, Alcolumbre deixou de levar adiante quase 40 pedidos que foram apresentados nestes últimos 2 anos, a maioria contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Há alguns grupos de senadores que pressionavam Alcolumbre por entender que magistrados brasileiros cometem excessos nas suas decisões e interferem na política do país. Alexandre, queria que você avaliasse então a decisão do presidente do Congresso de arquivar tudo de uma vez, a poucos dias do fim do mandato dele, todos os pedidos de impeachment contra magistrados brasileiros, e se neste período de pelo menos 2 anos em que ele foi presidente do Senado, houve algum fato que merecesse que algum processo de impeachment contra algum magistrado fosse levado adiante? Bom, é o canto do cisne do presidente do Senado, né? Ele literalmente limpou a gaveta antes de ir embora e jogou no arquivo. Vale dizer, jogou no lixo, porque não pode tirar do arquivo. 38 processos de impeachment, 3 contra os 3 últimos procuradores gerais, né? E 35 contra ministros do Supremo, sendo que o campeão é o ministro Alexandre de Moraes, e hoje eu soube que faculdades de direito estão retirando livros dele por causa da atuação dele nesse inquérito do fim do mundo, que não tem pé nem cabeça, né? Das fake news, né? Em que a vítima faz o inquérito, julga, é o carcereiro, é tudo, né? Isso é para estudar em escola de direito de agora em diante. Bom, mas jogou tudo no lixo. O Supremo só tem o Senado acima dele, né? Só tem o escrutínio, a fiscalização, o julgamento do Senado, é o que diz a Constituição. O Conselho Nacional de Justiça é para os outros, não é para o Supremo. O Supremo está acima do Conselho Nacional de Justiça. Agora, o Supremo, às vezes, tem sido não apenas o poder supremo de interpretar a Constituição, tem sido o poder absoluto, e mais do que absoluto, monocrático. Uma única pessoa, uma monocracia em prática, né? Exatamente do único poder que não recebeu voto para representar o povo, a não ser indiretamente pelos votos dos senadores que os aprovam e pela indicação do presidente da República, né? Que recebe milhões de votos para exercer o governo. E o Supremo, na verdade, é que tem exercido poder legislativo e poder executivo. E caberia ao Senado julgar isso. Mas não sou eu que estou dizendo isso. Quem diz isso é o presidente do Supremo, ministro Fux. Eu vou ler um trecho aqui do discurso de posse dele do dia 10 de setembro,
Porque parece que o noticiário não deu bola para isso. A parte mais importante é no momento em que ele fala isso. Mas não ligar, não vamos mexer nisso. Talvez com medo do tal inquérito das fake news. Só um trechinho de Fux. Não se podem desconsiderar as críticas em vozes mais ou menos nítidas e intensas de que o Poder Judiciário estaria se ocupando de atribuições próprias dos canais de legítima expressão da vontade popular, reservada apenas aos poderes integrados por mandatários eleitos. Em referência a tal juízo de censura, é comum o emprego das expressões judicialização da política e ativismo judicial. É o presidente do Supremo que disse urbi et orbi, né, no dia da posse dele. E disse mais: assistimos cotidianamente o Poder Judiciário ser instado a decidir questões para as quais não dispõe de capacidade institucional. Em consequência, alguns grupos de poder que não desejam arcar com as consequências de suas próprias decisões acabam por permitir a transferência voluntária e prematura de conflitos de natureza política para o Poder Judiciário, instando os juízes a plasmarem provimentos judiciais sobre temas que demandam debate em outras arenas. Essa prática tem exposto o Poder Judiciário, e em especial o Supremo Tribunal Federal, a um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade dos tribunais quando decidem questões permeadas por desacordos morais que deveriam ter sido decididas no Parlamento. Ministro Fux é que disse isso. E ministro Fux e ministro Marco Aurélio decano, os dois têm briguinhas, mas concordam num ponto e já expressaram esse ponto. Marco Aurélio expressou 2 vezes em 2 votos. O ministro Fux 2 vezes em manifestações públicas, dizendo que pequenos partidos, sem voto no Congresso e sem voto na urna, usam o Supremo como instrumentos, ou seja, prolongamento de seus diretórios partidários para fustigar o governo. É isso que tem acontecido e devem ter sido essas as queixas que foram levadas ao Senado, que é o órgão para fiscalizar isso, para manter o equilíbrio dos pesos e contrapesos. Pobre Montesquieu se viu Alcolumbre jogando isso no lixo, né? Que fala em harmonia e independência de poderes. Né? É o momento de se falar nisso, sim, no momento em que aqui em Brasília um juiz, certamente tomado por aquela frase famosa do moleiro lá de Sanssouci, pertinho de Berlim, que disse para o imperador Frederico II: ainda há juízes em Berlim. Um juiz está mostrando, ainda há juízes em Brasília. Não atentou a uma ordem do ministro Lewandowski para entregar para a defesa de Lula os diálogos obtidos criminosamente por pessoas que foram presas por isso, entre o juiz Sérgio Moro e Dallagnol. O juiz, muito educadamente, né, disse: olha, eu sou plantonista, um mero plantonista, vou deixar para o juiz titular decidir isso. Pois hoje deve estar sendo intimado hoje por um oficial de justiça para que cumpra a determinação do ministro Lewandowski. Até pensei que ele poderia dizer para o ministro Lewandowski: não, o senhor está em férias, né? O Supremo está em recesso, portanto, é o ministro Fux que conduz isso. Só que parece que houve lá uma combinação para muitos não entrarem em férias e poderem continuar despachando. Essa é uma situação muito estranha que se apresenta na democracia brasileira, no equilíbrio de poderes, que está já no 2º artigo da Constituição, né? Independência e harmonia de poderes. Muito bem. Alexandre, um ótimo dia para você, então. Nós voltamos a conversar amanhã aqui no Liberdade de Opinião, combinado? Aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.